Horóscopo para o dia 10 de julho de 2021. Áries ou Carneiro. Neste sábado haverá a possibilidade de que você venha a se lembrar de promessas passadas de outras pessoas, ou mesmo até suas para si próprio, sobre colocar algo em movimento caso alguma condição fosse satisfeita. Embora isso seja agradável aos ouvidos ou aos olhos, quase sempre se torna como aquela princesa que, tendo a chance de escapar do castelo em que supostamente está presa, mesmo tendo os portões já abertos em qualquer tipo de guarda, prefere esperar o príncipe encantado para tirar de lá. E ele nunca vem. Ou seja, seu dia poderá exigir de você o retorno da mente ao presente, mas com realismo em relação às situações, sobre a possibilidade das promessas não se cumprirem, e que seria importante, em vez de esperar algo acontecer para dar início, aproveitar o que já tem e começar a tocar o que deseja. Não são raras as vezes em que esperamos algo acontecer para darmos início ao que desejamos, sendo que, se olhássemos direito e tivéssemos um pouquinho de força de vontade, poderíamos começar imediatamente. Basta ter vontade de arregaçar as mangas, caminhando em direção do que deseja, para que tudo comece a acontecer em seu favor, mostrando que talvez tenha esperado demasiado tempo e que se tivesse agido por conta própria, sem a espera de tais condições, provavelmente já teria conseguido. Touro. De alguma forma, você poderá se sentir bastante feliz neste sábado, o que ajuda a atrair tudo o que há de positivo. Aproveitando tal vibe, seria interessante aproveitar parte de seu dia para começar a planejar seus sonhos, além de colocar em prática o que for possível, tornando o caminho até a realização mais curto. Contudo, também será importante não confundir felicidade com euforia, e ter os pés bem fincados no chão, algo que é característico de seu signo, evitando superestimar os resultados devido à fluidez e querer dar um passo maior que a perna, o que poderia gerar certo atraso. Isso pode implicar em não gastar o que não está materializado no momento, além de compreender que tudo possui seu ritmo, onde, por exemplo, aumentar a temperatura para assar um bolo pode deixar ele queimado. Gêmeos. Você poderá se apaixonar bastante fácil neste sábado. E quando digo apaixonar, não estou falando em relação a outras pessoas. Não é raro nos apaixonarmos por objetos ou situações, desejando tanto que ocorra em nossa vida, ou se torne presente. Porém, muitas dessas paixões são passageiras, onde mudamos o foco para alguma novidade com a mesma facilidade com que a anterior havia chegado, ou até fazemos tudo para conseguir, mas nos decepcionamos com a conquista, seja por não ser o que era esperado ou ter sua relevância, mas o momento não era oportuno. Portanto, seria interessante aplicar o filtro saturnino em tais situações, se perguntando se realmente precisa ter ou fazer certas coisas, além de se é o melhor momento ou se pode esperar. Quando se faz uma análise sincera, se impede de se decepcionar lá na frente, além de, caso realmente faça grande diferença em sua vida, chegue num momento que tenha apenas a agregar. Câncer ou Caranguejo. Será um dia em que poderá haver certa tendência a querer entrar em situações que de cara já dá para perceber que vai dar ruim depois, mas acreditar que valha a pena. Aliás, é possível que tais práticas já sejam bem conhecidas por você, cujo único efeito posterior é a reclamação e outros sentimentos de baixa frequência vibracional.
Exemplificando, é como aqueles que amam encher a cara e passam o dia seguinte reclamando da ressaca. Embora seja mais fácil repetir padrões, seria interessante pensar em fazer algo diferente. Coloquei o exemplo da bebida, mas poderia facilmente ser outra coisa, como preferir ler um livro, assistir a um filme ou fazer qualquer outra coisa, em vez de, se gostar, jogar aquele jogo que sempre diz ser com o intuito de dar uma relaxada, mas que já tem noção que após certo tempo começa a te deixar estressado por não conseguir o desempenho desejado. Nessas posturas diferentes, às vezes descobrimos que podemos fazer coisas que nos traz apenas resultados positivos, sem qualquer tipo de retorno desagradável. Podemos inclusive acreditar que é um presente dos céus, mas bastaria pensar um pouquinho para perceber que a lógica comum já apontaria para tais resultados. Leão. Será um dia em que você poderá ter forte tendência a colocar seu foco apenas no que te desagrada, o que, naturalmente, vai atrair mais do mesmo. É aquela questão de que, tudo o que colocamos foco, se expande. Portanto, em vez de prestar atenção apenas no que te chateia, seria uma boa procurar algo construtivo para você, que te faça se sentir bem. Certamente há algo mais agradável para você direcionar sua energia do que as coisas ruins que acontecem à sua volta. Caso contrário, você poderá se sentir tentado a amaldiçoar os outros pelas coisas que enxergar como erradas, ou pelas mazelas de sua vida. Porém, se lembre que quando desejamos aos outros, na verdade, estamos criando para nós mesmos, causando mais estragos em nossa própria vida. Sempre leve em consideração sua frequência vibracional, pois tudo o que atrai está em sintonia com ela. Virgem. Como vivo a dizer por aqui, a vida sempre nos leva até onde há sintonia com nosso interior, nunca diferente. As situações podem até ser semelhantes, mas os desfechos podem ser diferentes. E isso deverá ser levado em conta em seu sábado, pois é capaz que, de alguma forma, você consiga sentir o que vem pela frente, podendo, inclusive, se entregar à ansiedade. Porém, procure utilizar esse sentimento a seu favor. Por exemplo, se é algo que você tanto desejava, fazendo com tranquilidade, e conseguir perceber que está próximo de conseguir, mudar para a frequência da incerteza poderá colocar tudo a perder, enquanto continuar na mesma vibe é o que vai te dar o resultado da maneira esperada. O mesmo em relação a determinadas tarefas, já que é um signo bastante trabalhador, sentir que, devido ao se empenhar bastante em fazer algo, às vezes até renunciando boas noites de sono, a saúde vai ser afetada, e talvez diminuir o ritmo em vez de acelerar as coisas, antecipando o acontecimento temido, é o que vai fazer com que continue caminhando para frente. A frequência vibracional conta muito no resultado final, e o cansaço físico ou mental também contribui para que seu padrão vibracional caia, onde tirar um tempinho para se restabelecer poderá ser de grande ajuda, sendo melhor parar alguns minutos do que ficar horas ou dias fora de ação. Nesse último, quanto mais elevado nosso padrão vibracional, é mais provável que nossa saúde esteja forte, ou venha a acelerar a recuperação. Libra ou Balança. Neste sábado, procure prestar bastante atenção sobre o que for fazer, pois haverá forte tendência para desatenção, desperdiçando energia para nada. Aliás, revisar quantas vezes for necessário vai servir de grande ajuda para que consiga o que vier a desejar. Por outro lado,
Caso não consiga perceber tudo de primeira e as coisas não saírem da maneira que gostaria, enxergando a razão para isso, evite a tentação de colocar a culpa nos outros ou nas situações. Eu sei que é muito mais fácil se esquivar, mas procure se lembrar de que, quanto mais tiramos a responsabilidade de nossas mãos, mais se torna difícil de conseguirmos o resultado que queremos, pois sempre vamos esperar que o destino faça a parte dele corretamente, enquanto fazemos a nossa de qualquer jeito, o que dificulta bastante o sucesso. Escorpião. Será um dia em que você vai precisar ficar vigilante em relação a certos padrões que sabe que não te leva a lugar nenhum, mas que acaba por ceder facilmente, trazendo resultados desagradáveis. Pelo contrário, se você se dedicar a procurar algo que dê embasamento para superar tais padrões, levando a sério, poderá ter um sábado bastante tranquilo, atraindo tudo o que há de melhor. Por exemplo, seu signo ama criar histórias amedrontadoras sem pé nem cabeça, e por conta disso, não é raro que fique com a mente confusa nos medos gerados a partir delas. Contudo, se decidir utilizar a capacidade de seu signo de descobrir o que há por trás de tudo, ou seja, procurar se sua neura tem algum fundamento realmente válido, é bem provável que venha a descobrir que não passa de ilusão, e que esteja a desperdiçar sua energia por nada, te liberando para ficar em paz consigo e com o mundo. Sagitário. Neste sábado haverá a possibilidade de que você venha a colocar toda a sua sabedoria superior em algo, talvez até para se mostrar a outras pessoas o quanto é inteligente e domina situações do tipo, mas sair diferente do esperado, e assim se frustrar. E é sobre isso que deverá ficar esperto, pois é bem provável que tudo o que vier a fazer tenha soluções simples, e essa simplicidade ser exigida. Não é que, se houver recursos que sejam um pouco mais sofisticados, não possa fazer uso deles, mas a intenção será levada bastante em conta, onde a utilização poderá fazer efeito positivo, mas se for a única alternativa ou se não for apenas para se exibir. Às vezes a vida força determinadas situações para termos mais humildade perante a vida, servindo, inclusive, de uma ótima oportunidade para nos perdoarmos por não fazermos o bom uso do conhecimento, que poderia ser utilizado para ajudar a criar um mundo melhor, mas que preferimos colocar em prática diversas vezes para nossa autopromoção. Capricórnio. Seu sábado poderá exigir um autocontrole justo, ou seja, que não dá tanta margem para determinadas posturas, sob o risco de criar situações não tão interessantes posteriormente. Isso porque é possível que venha lembranças sobre determinadas situações que podem ter sido perdidas no passado, e que se culpa até hoje por não ter conseguido. Contudo, você poderá sentir vontade de procurar saber qual foi o desenrolar, talvez para se flagelar mais um pouco, e descobrir que o fato de não ter conseguido pode ter sido o belo de um livramento. Aliás, isso não é raro, pois várias coisas que, em tese, deram erradas, muitas vezes foi as mãos do divino nos impedindo de entrar em situações que nos colocariam em apuros. E o caminho estreito pode começar exatamente aí. Reconhecer que se livrou de uma fria é bastante agradável, dando mais ânimo para seguir sua vida em busca de algo melhor, com a certeza de que vai continuar a ser protegido pelo alto. Por outro lado, se vangloriar pelo acontecimento, principalmente se em tom de deboche de alguém que supostamente teria tirado tal oportunidade de você, ou de outros que conseguiram o que na época foi considerado sucesso para eles,
é uma forma de atrair situações semelhantes para a sua vida. Mesmo quem nunca foi cristão sabe da frase de Jesus: não julgueis para não ser julgado. Já expliquei recentemente em uma leitura, mas como não me lembro para qual signo foi, vale a pena repetir. O processo de cocriação de nossa realidade se dá por pensamento, sentimento e emoção alinhados, ou seja, estamos a cocriar o tempo todo, e não nos damos conta. Sendo assim, quando julgamos alguém por algo, estamos atraindo aquela situação em essência para nós, e quanto mais emoção colocamos, mais forte e mais rápido nos chega. Daí a importância de observar, mas sem colocar emoção em tais situações. Por mais que seja tentador, que sua reação sincera seja a de agradecer pela proteção divina, não porque os outros se complicarão, se for o caso. Aquário. Haverá certa tendência a você estar em busca de soluções para determinados problemas, de modo a se libertar de vez deles. Porém, deverá tomar cuidado para não ser bastante seletivo, sempre esperando uma solução melhor, preferindo recorrer às que aparecerem antes caso nada de seu agrado venha. Uma coisa é certa, as soluções disponíveis vão se apresentar, inclusive de forma que seja praticamente impossível de ignorar, ou seja, não haverá falta. A questão é desejar realmente se libertar. Essa leitura poderia ser exemplificada facilmente com aquelas situações que, por mais que nossa geladeira esteja repleta de alimentos, a abrimos e dizemos que não temos o que comer. Temos, mas não o que gostaríamos. Contudo, se estivéssemos realmente com fome, não com vontade de comer algo específico, qualquer coisa ali serviria perfeitamente para saciar. Às vezes não é que não há solução, mas nós que, por algum motivo, preferimos continuar nos problemas. Peixes. Independente de como você estiver, haverá a possibilidade de que tenha contato com situações que apresentem diversas opções, mas podendo ficar apenas com uma. O normal é escolhermos o que nos é vantajoso no aqui e agora. Porém, seria interessante não agir na obviedade, mas recorrer à sua sabedoria para realizar a melhor escolha possível. Por exemplo, levar em consideração facilidade e prazo para resultados poderão colaborar bastante. Não é raro que oportunidades, como dizemos aqui no Brasil, mel na chupeta, muitas vezes dão até bons resultados rápidos, mas escondam desvantagens, como ser só aquilo mesmo, além da dor de cabeça por ter que lidar com a situação. Aliás, colocando no contexto de prestação de serviços, não é raro propagandas oferecerem vantagens por tempo limitado, mas se acreditar que vale a pena, e após a contratação, ser percebida a péssima qualidade do produto, e ficar mais evidente quando as vantagens se forem. Às vezes, as facilidades e vantagens levantam desconfianças, e se preferir o caminho, em tese, mais difícil e menos vantajoso em princípio, por sentir ser mais confiável, pode ser sua intuição a dizer que é o melhor a seguir, e não se surpreenda se vier a descobrir tempos depois sobre o que estava sendo omitido do que parecia bom demais para ser verdade. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.